Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 18 a 24 de novembro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 18 a 24 de novembro. Estaremos considerando ainda o capítulo 18, que tem o tema Incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Sendo que hoje nós daremos início do parágrafo 6 até o parágrafo número 15, ok? Apenas antes de iniciarmos, gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal, se você ainda não o fez. Ative o sino para que você possa receber as notificações. No final do vídeo, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então, muito bem, vamos lá, vamos fazer a leitura do parágrafo número 6 e número 7. Como os filósofos gregos reagiram ao ensino de Paulo? Alguns usaram uma palavra que significa tagarela, ou apanhador de sementes, para se referir a ele. Sobre essa palavra grega, certo erudito disse: a palavra originalmente se referia a um pequeno pássaro que ficava apanhando sementes. Mais tarde, passou a ser aplicada a pessoas que apanhavam sobras de alimentos e outras coisas sem valor na feira. Depois disso, passou a se referir em sentido figurado a pessoas que colhiam informações a esmo apenas para repeti-las, sem realmente entendê-las. Em outras palavras, aqueles homens cultos estavam dizendo que Paulo era um plagiador ignorante. Mas, conforme veremos, Paulo não se deixou intimidar por esses rótulos depreciativos. Hoje não é diferente. Como testemunha de Jeová, nós temos sido frequentemente rotulados de modo depreciativo por causa de nossas crenças baseadas na Bíblia. Por exemplo, alguns educadores ensinam que a evolução é um fato e insistem que quem é inteligente aceita esse ensino. Em outras palavras, eles rotulam de ignorantes os que recusam a acreditar nessa teoria. Esses homens instruídos querem fazer as pessoas acreditar que nós somos apanhadores de sementes, pelo fato de apresentarmos o que a Bíblia diz e mostrarmos evidências de projeto na natureza. Mas nós não nos deixamos intimidar por essa atitude. Em vez disso, falamos com convicção quando defendemos nossa crença de que a vida na Terra é resultado do trabalho de um projetista inteligente, Jeová Deus. Então a pergunta do 6 e 7, como alguns filósofos gregos reagiram ao ensino de Paulo e que reação similar nós às vezes encontramos hoje? Então alguns diziam que Paulo era tagarela ou apanhador de sementes, querendo dizer que Paulo somente repetia o que tinha ouvido sem de fato entendê-la, ou seja, ignorante. E hoje não é diferente. Às vezes somos taxados como ignorantes por não acreditar em algumas teorias que eles ensinam achando que é certa, como a evolução. Mas acreditamos na palavra de Deus e é essa verdade que nós semeamos. Leitura do 8. Outros que ouviram Paulo na praça principal tiveram uma reação diferente. Diziam: ele parece pregador de divindades estrangeiras. Será que Paulo estava mesmo apresentando novos deuses aos atenienses? Esse era um assunto sério, pois lembrava uma das acusações pelas quais Sócrates havia sido julgado e condenado à morte séculos antes. Não é de admirar que Paulo tenha sido levado até o Areópago, a fim de explicar os ensinos que para os atenienses pareciam estranhos.
Como Paulo defenderia sua mensagem perante pessoas que não tinham nenhum conhecimento das Escrituras? Então a pergunta parte A. Como alguns reagiram à pregação de Paulo? Então alguns diziam que Paulo estava pregando uma nova divindade estrangeira, e essa acusação era perigosa, pois séculos antes, Sócrates havia sido julgado por essa acusação. Parte B. Quando a Bíblia diz que Paulo foi levado ao Areópago, o que isso talvez signifique? Então talvez signifique que Paulo tenha sido levado até o Areópago para explicar esse ensino que ele estava ensinando, que para muitos estava estranho. Subtítulo: Homens de Atenas, eu vejo. Leitura do 9 ao 11. Lembre-se de que Paulo estava muito incomodado com toda a idolatria que havia visto, mas, em vez de fazer um ataque descontrolado contra a adoração de ídolos, ele manteve a calma. Com bastante tato, Paulo procurou convencer seus ouvintes, estabelecendo uma base de comum acordo. Ele começou dizendo: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor a divindades do que outros. De certa forma, Paulo estava dizendo: Vejo que vocês são muito religiosos. Desse modo, Paulo sabiamente os elogiou por terem inclinação espiritual. Ele reconhecia que alguns que são cegados por crenças falsas talvez tenham um bom coração. Afinal, Paulo sabia que ele mesmo já havia agido em ignorância e não tinha fé. Construindo sobre a base que tinha lançado, Paulo mencionou algo que ele havia observado, uma prova concreta da religiosidade dos atenienses, um altar dedicado a um deus desconhecido. De acordo com certa fonte, os gregos e outros povos costumavam dedicar altares a deuses desconhecidos por medo de ofender algum deus que talvez não tivesse incluído em sua adoração. Por meio desse altar, os atenienses reconheciam a existência de um deus desconhecido a eles. Paulo usou o fato de haver esse altar ali como ponto de partida para falar das boas novas. Ele explicou: Aquele que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu lhes estou proclamando. O argumento de Paulo era sutil, mas poderoso. Ele não estava pregando um Deus novo ou estrangeiro, como alguns o haviam acusado. Ele estava ensinando sobre o Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro. Como podemos imitar o exemplo de Paulo em nosso ministério? Se formos atentos, talvez observemos objetos religiosos que uma pessoa está usando ou tem à mostra em sua casa ou no seu jardim, indicando que ela é religiosa. Talvez possamos dizer: Vejo que você é uma pessoa religiosa. Gosto de falar com pessoas que dão valor a assuntos espirituais. Por usarmos de tato e levarmos em conta os sentimentos religiosos da pessoa, podemos lançar uma base de comum acordo sobre o qual construir. Lembre-se de que não é o nosso objeto prejulgar outros com base em suas crenças. Entre nossos irmãos há muitos que no passado acreditavam sinceramente nos ensinos da religião falsa. Então a primeira pergunta, parte A: como Paulo procurou estabelecer uma base de comum acordo com sua assistência? Então ele começou dizendo: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros. Então Paulo estava querendo dizer que eles eram, por assim dizer, religiosos. Então dessa forma ele os elogiou. Parte B. Como podemos imitar o exemplo de Paulo em nosso ministério? Então podemos imitar Paulo por ser atentos na pregação. Então, quando percebemos a casa, objetos e até mesmo a fala da pessoa, conseguiremos também estabelecer uma base de conversa e pregar a palavra de Deus. Subtítulo: Deus não está longe de cada um de nós. Paulo havia lançado uma base de comum acordo
Mas será que conseguiria continuar a construir sobre ela ao dar testemunho? Sabendo que seus ouvintes eram instruídos na filosofia grega e não conheciam as Escrituras, ele adaptou de diversas maneiras seu modo de pregar. Primeiro, ele apresentou ensinos bíblicos sem citar diretamente as Escrituras. Segundo, ele se incluiu nas suas declarações por, às vezes, usar as palavras nos e nós, mostrando assim que não era diferente de seus ouvintes. Terceiro, fez citações da literatura grega para mostrar que algumas coisas que estava ensinando se harmonizavam com escritos que eles aceitavam. Examinemos agora o poderoso discurso de Paulo. Que verdades importantes ele transmitiu a respeito do Deus que era desconhecido pelos atenienses? Pergunta do 12. Como Paulo adaptou o seu modo de pregar aos seus ouvintes? Então, primeiro, ele apresentou os seus ensinos sem citar diretamente as Escrituras. Segundo, ele se incluiu em suas declarações, que não era diferente de seus ouvintes. E terceiro, fez citações da literatura grega para mostrar que algumas coisas que estava ensinando se harmonizavam com as escritas que eles aceitavam. Leitura do 13. Deus criou o universo. Paulo disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele, sendo o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. O universo não surgiu por acaso. O Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas. Diferentemente de Atena ou das outras divindades, cuja glória dependia de templos, santuários e altares, nenhum templo feito por mãos humanas pode conter o soberano Senhor do céu e da terra. A mensagem de Paulo era clara. O Deus verdadeiro é maior do que quaisquer ídolos ou templos feitos pelo homem. Pergunta: o que Paulo explicou a respeito da origem do universo e que mensagem suas palavras transmitiram? Então ele disse que o Deus que fez o mundo e que tudo que nele há é Senhor do céu e da terra, e não mora em templos humanos, demonstrando assim que Jeová é o Criador de tudo. E sua palavra transmitiam de forma clara que o Deus verdadeiro é maior do que qualquer ídolo feito por humanos. Leitura do 14. Deus não depende de humanos. Os idólatras costumavam vestir suas imagens com roupas ostentosas, enchê-las de presentes caros ou dar-lhes comida e bebida, como se os ídolos precisassem dessas coisas. Mas alguns dos filósofos gregos que assistiam ao discurso de Paulo talvez acreditassem que um Deus não precisaria de nada dos humanos. Nesse caso, eles sem dúvida concordaram com as palavras de Paulo de que Deus não precisa ser servido por mãos humanas, como se lhe faltasse algo. Realmente, não há nada material que os humanos possam dar ao Criador. Na realidade, é Deus quem dá aos humanos o que eles precisam: vida, fôlego e todas as coisas, incluindo o sol, a chuva e o solo produtivo. Assim, Deus, aquele que dá todas as coisas, não depende dos humanos, os que beneficiam de suas dádivas. Pergunta: como Paulo mostrou que Deus não depende dos humanos? Então Paulo disse que, diferente dos deuses que eles serviam, vestindo, alimentando e até mesmo dando presentes caros, o Deus de Paulo não precisava ser servido por mãos humanas, e muitos concordaram com Paulo. Leitura do 15. Deus criou o homem. Os atenienses se consideravam superiores a quem não era grego, mas o nacionalismo e o orgulho racial vão contra a verdade bíblica. Paulo abordou esse assunto delicado usando de tato e habilidade. Referindo-se ao relato de Gênesis sobre Adão, o pai de toda a raça humana, ele disse: Deus fez de um só homem todas as nações dos homens. Suas palavras com certeza fizeram com que seus ouvintes parassem para pensar, e dificilmente eles deixaram de entender o ponto, visto que todos os humanos têm um ancestral em comum. Nenhuma raça ou nacionalidade é superior à outra.
Aprendemos uma importante lição desse exemplo. Embora queiramos ter tato e ser razoáveis ao dar testemunho, não amenizamos a força da verdade bíblica apenas para torná-la mais aceitável a outros. Pergunta: como Paulo abordou a questão de os atenienses se considerarem superiores a quem não era grego e o que podemos aprender desse exemplo? Então, Paulo abordou esse assunto delicado usando de tato e habilidade. Ele disse: Deus fez de um só homem todas as nações dos homens. Então, essas palavras fizeram eles parar para pensar. Aprendemos então que, embora queremos ter tato e ser razoáveis ao dar testemunho, não amenizamos a força da verdade, apenas para tornar mais aceitável. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter ajudado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.